Estamos iniciando esse primeiro estudo dessa série e nós vamos estudar nesse momento a besta de Apocalipse 13 identificada. E eu convido você a pegar a sua Bíblia. E se você não tem Bíblia, não tem problema. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que é bem-aventurado não somente aquele que lê, mas também aquele que ouve a palavra de Deus. E nesse momento também te convido a, junto comigo, pedir a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um professor. Ele que ensina, ele que diz a maneira certa de como vamos estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Misericordioso Pai Celestial, em nome de Jesus nós vimos na Tua presença nesse momento para te agradecer pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra. E nós também queremos te suplicar, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós nesse momento, em especial sobre essas pessoas que estão assistindo esse DVD. Quero te suplicar a Tua bênção especial sobre a vida delas. Quero te suplicar que o Teu Santo Espírito vá ao encontro delas, tocando em seus corações, abrindo as suas mentes para que elas possam compreender as verdades em torno deste assunto que nós vamos estudar. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos por tudo, confiando no Teu Filho amado Jesus. Amém. O livro do Apocalipse está cheio de mistérios e símbolos. Ele fala de bestas, reinos, dragão, mulher. Apocalipse 13 fala de duas bestas, e o mistério da primeira besta será revelado agora para você. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e versículo 4, a palavra de Deus diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nessa profecia, o apóstolo Paulo predisse a apostasia. A apostasia é o abandono da verdade. Então, esse homem do pecado, filho da perdição, abandonaria a verdade e se tornaria inimigo de Deus, sentando em um trono e sendo reverenciado como se fosse Deus. O apóstolo João descreve em Apocalipse esse mesmo personagem, o anticristo, como sendo a besta de Apocalipse 13, a primeira besta de Apocalipse 13. E nós vamos identificá-la nesse momento. Muitas pessoas dizem que essa besta representa diferentes entidades, tais como Nero. Alguns acreditam fielmente que a besta de Apocalipse 13 foi Nero. Outros acreditam que essa profecia referente à besta se cumpre no islamismo. E outros acreditam que foi Hitler. Mas o que a Bíblia diz sobre a identidade da primeira besta? Existem 9 pontos de identificação no Apocalipse, usados para que possamos saber quem é essa besta. O primeiro ponto que nós vamos analisar são os versos que identificam a primeira besta. Depois de analisarmos os versos, então serão dadas as evidências para sabermos qual entidade cumpre esses versos. Vamos à primeira parte do nosso estudo, os 9 pontos. Vamos analisar os versos que identificam a besta. O ponto 1 de identificação: a besta emerge do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então, o primeiro ponto de identificação é essa: a besta sai do mar. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, nos diz que água é símbolo de povos e multidões e nações e línguas. Assim, se a besta surge do mar, então quer dizer que ela surge do meio de povos, do meio de multidões, nações e línguas, porque mar é água. Assim, a besta surge de uma área densamente povoada, em meio a povos, em meio a nações. Ponto 2 de identificação: o dragão deu à besta o seu poder. Apocalipse 13, verso 2. E o dragão
deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos diz que o dragão é Satanás, o enganador do mundo. Então isso significa que a besta recebe o poder diretamente de Satanás. Ponto 3. Eles adoram aquele que deu a autoridade à besta e adoram a besta dizendo: quem poderá pelejar contra ela? Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? A besta recebeu o poder de Satanás, que fez dela uma figura poderosa, e também é adorada, o que a torna uma figura religiosa, combinando ambas as autoridades, política e religiosa. A besta de Apocalipse 13 tem que possuir esses dois poderes, poder político e poder religioso. Ponto 4 de identificação. A besta faz guerra contra os santos. Apocalipse 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso significa que a besta perseguiu e matou os santos de Deus, os verdadeiros seguidores de Jesus. Ponto 5 de identificação. Foi dado poder à besta para reinar 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A besta reina com poder político e religioso por 42 meses. Bom, vamos fazer um cálculo aqui. 42 meses vezes 30 dias, porque um mês tem 30 dias, dá um total de 1.260 dias. Um mês no calendário mosaico, no calendário bíblico, tinha 30 dias e um ano tinha 360 dias. Então, quando o apóstolo João falou que a besta reinaria por 42 meses, ele estava se baseando no calendário deles. 42 vezes 30, 1.260 dias. Em profecia bíblica, um dia é equivalente a um ano. Isso você pode confirmar em Números capítulo 14, verso 34, que está aí embaixo, e Ezequiel 4, versículo 6. Então, se em profecia bíblica um dia é equivalente a um ano, então a besta foi um poder religioso, o político, que reinou por 1.260 anos. Ponto 6 de identificação. A besta recebe uma ferida mortal que é curada. Apocalipse 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A besta recebe uma ferida que parecia tê-la matado, mas ela se recupera e o mundo se maravilha seguindo a besta. Ponto 7 de identificação. A besta blasfema contra Deus. Apocalipse 13, verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Cristo foi acusado de blasfêmia por dizer ser Deus e por pretender perdoar pecados. É lógico que Jesus era de fato e é e continuará eternamente sendo Deus. E ele tinha e tem e sempre terá o poder de perdoar pecados. Mas como os líderes religiosos do povo de Israel consideravam a Jesus como uma pessoa comum, então eles consideraram isso uma blasfêmia. Como que um homem comum se diz ser Deus e pretende ter o poder de perdoar pecados? Isso você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 10, verso 33, e no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 21. Assim, a besta blasfema contra Deus por dizer ser Deus e por pretender perdoar pecados. Ponto 8 de identificação. A besta fala grandes coisas. Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. E o ponto 9 de identificação. A besta tem um misterioso 666, que identifica o seu ofício e o seu nome.
Apocalipse 13, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Note, o número da besta é o número de um homem, e o seu número é 666. Todos esses pontos não podem ser aplicados a Nero, não podem ser aplicados ao islamismo e muito menos a Hitler. Somente um poder ou pessoa cumpre os 9 pontos. A Igreja Católica é o único poder que preenche os 9 pontos de Apocalipse 13, como vimos e veremos agora a recapitulação nos seguintes pontos. Vamos agora para as evidências. Nós primeiro analisamos os versos e os 9 pontos de identificação. Agora vamos aplicar as evidências a esses 9 pontos para confirmar o que estamos falando. Ponto 1. A besta emerge do mar. Mar, como nós vimos em Apocalipse 17, verso 15, que é água, representa um lugar densamente povoado. Então nós vimos que a besta ela tem que surgir do meio de povos, multidões, nações e línguas. A Igreja Católica veio de Roma, uma parte da Europa densamente povoada, cumprindo-se perfeitamente o primeiro ponto. Ponto 2. O dragão deu à besta o seu poder e grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2. E de acordo com Apocalipse 12, versículos 3 até o versículo 5, nós vimos aí uma coisa interessante, que o dragão é o poder que procura destruir Jesus no tempo do seu nascimento. E foi Satanás que inspirou Herodes, um rei do Império Romano, um governador do Império Romano, a matar todos os meninos em Belém. Mateus capítulo 2, versos 13 e 16. Então, se em Apocalipse fala que foi o dragão que procurou destruir Jesus no tempo do seu nascimento, e a história conta que foi o Herodes, foi um governador do Império Romano que tentou destruir Jesus, então nós vimos aí que o Império Romano pagão é uma representação do dragão, uma representação de Satanás. O Império Romano passou por um período de decadência, uma crise no Império que levou à decadência, que é chamado historicamente por Baixo Império. Chamamos de Baixo Império o período final do Império Romano do Ocidente, caracterizado por sua decadência e queda em 453, em meio às invasões de povos germânicos. O Império Romano pagão, por causa dessa decadência, foi dividido entre 10 tribos bárbaras, que hoje formam os países da Europa. Por exemplo, uma das tribos eram os anglos, que se transformaram na Inglaterra. Outra, os francos, que depois se transformou na França. Os visigodos, que dominaram o norte da atual Espanha. Os suevos, que dominaram o atual Portugal. Os vândalos, que dominaram o sul da atual Espanha. Enfim, o Império Romano se fragmentou e essas 10 tribos bárbaras começaram a tomar posse do Império. Mas ainda assim, havia os Césares, havia imperadores. Mas eu quero que você preste bastante atenção na tribo número 8, os ostrogodos. E daqui a pouco nós vamos voltar a falar neles. Bom, como o Império Romano teve essa decadência, essa queda, ainda assim, em todo o Império haviam cristãos. Então, o que foi que o imperador de Roma fez? Bom, lembram-se que Roma é representada como sendo também o dragão. Então, o que foi que o imperador de Roma fez? Transferiu o seu poder, transferiu a sua autoridade de imperador para o Papa. Mas mais lá na frente, no ponto 5 de identificação, nós vamos ver detalhes sobre esse ponto que eu estou falando nesse momento. A história conta como Roma pagã entregou o seu poder e cidade sede para a Igreja de Roma. A Igreja de Roma colocou-se no lugar do Império Mundial Romano, o qual é sua continuação atual. O Papa,
o qual chama a si mesmo de rei e Pontifex Maximus, é o sucessor de César. Então, o ponto 2 de identificação cumpre-se perfeitamente na Igreja Católica. Ponto 3 de identificação. Eles adoraram a besta, dizendo: quem poderá pelejar contra ela? Então, a Igreja Católica é a única igreja que exerce ambos os poderes, poder político e poder religioso, tendo um líder mundial, que é o Papa, tendo embaixadores e influência política em todo o mundo. Nós vimos aí esse mapa da Itália e Roma, e mais ampliado um pouquinho a cidade do Vaticano. E aí tem um mapa mais ampliado da cidade do Vaticano, o atual império onde está estabelecido o trono do Papa, o trono da besta. Aí está o brasão da bandeira desse novo país. A cidade do Vaticano se transformou em um país independente. E aí está a guarda particular do Papa, que é conhecida como a guarda suíça, que desde a Idade Média existe. Nós vimos aí nessa foto o Papa sendo aplaudido de pé pelos poderosos do mundo, pelas autoridades da ONU, provando que ele não tem só autoridade religiosa, mas ele tem também a autoridade política. Ponto 4 de identificação. A besta faz guerra contra os santos. Apocalipse 13, versículo 7. Aí nessas imagens você tem uma pálida ideia do que os cristãos sofreram nas mãos desse poder da Igreja Católica. Eles foram perseguidos, foram mortos, foram torturados para renunciarem sua fé e abraçarem a fé que a Igreja Católica Apostólica Romana estava propondo para o mundo. Muitos deles perderam a sua vida, mas mesmo assim não negaram a sua fé. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade não será contestada por nenhum protestante que tenha um conhecimento completo da história. É impossível formar uma concepção completa da multidão de suas vítimas. E é certo que nenhum poder de imaginação pode compreender seus sofrimentos. Ponto 4. Cumpriu-se perfeitamente na Igreja Católica. Ponto 5 de identificação. Foi dado poder à besta para reinar por 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5. E como nós vimos na explicação anterior, 42 meses vezes 30 dias dá um total de 1.260 dias. E como um dia na profecia equivale a um ano, então dá um total de 1.260 anos. A igreja teve poder, teve autoridade por 1.260 anos. Começando quando o imperador Justiniano, em 533, reconheceu o Papa como o cabeça de todas as igrejas de leste a oeste do Império. Entretanto, não foi até 538 depois de Cristo, quando o Papa foi efetivamente liberto do seu último oponente ariano, os ostrogotos, que a igreja emergiu como uma figura política. Lembram-se que nós falamos em tópicos anteriores que o Império Romano se enfraqueceu, se fragmentou e 10 tribos bárbaras começaram a dominar o antigo Império Romano. Os Césares ainda existiam. Justiniano era um dos imperadores de Roma. Como ele não estava mais conseguindo reconquistar o Império Romano, ele transferiu para o Papa a autoridade de líder de todas as igrejas de leste a oeste do Império. Então, em todo o Império Romano haviam cristãos. Então, o que foi que o Papa fez? Usou a sua influência religiosa e pegou também a influência política que agora o imperador estava transferindo para ele e começou a reconquistar o Império Romano. Nós vimos também em tópicos anteriores que a Igreja Católica foi colocada no lugar do Império Romano e ela é a continuação do Império Romano atual. Então, em 538,
a Igreja Católica derrotou o seu último oponente ariano, os ostrogodos, que se rebelavam contra a autoridade da Igreja, contra a autoridade do Império, e aí ela começa a emergir no mundo como uma figura política. A Igreja derrotou o seu último oponente ariano em 538 e a Igreja perdeu o seu poder pela autoridade dos franceses no ano de 1798. Você pode subtrair 1798 menos 538 dá um total de 1260 anos em que essa igreja dominou o mundo. Na época em que o Papa dominava o mundo, não se elegia um rei, não se destronava um rei sem a autoridade, sem a bênção, sem a presença do Papa. Nenhum rei tomava nenhuma decisão se não tivesse o consentimento, a autorização do Papa. Isso a história conta. Isso qualquer pessoa pode pesquisar nos livros de história do ensino fundamental. Em 1798, o general Berthier fez uma entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um governo secular. Enciclopédia Britânica, edição de 1941. General Berthier, general de Napoleão Bonaparte, que saiu também para dominar, para conquistar o mundo, entrou em Roma, levou o atual Papa exilado e a Igreja Católica ficou por 2 anos sem uma autoridade mundial. O próximo Papa só foi eleito no ano de 1800. Ponto 6 de identificação. A besta recebe uma ferida mortal que é curada. Apocalipse 13, versículo 3. Nós vimos esse ponto. No jornal The New York Times, nós vimos aí essa reportagem que agora vai ser traduzido para você. Ferida mortal curada. Roma, 7 de junho. A partir de 11 horas dessa manhã, existia outro Estado soberano e independente no mundo. Nessa hora, o premier Mussolini trocou com o cardeal Gaspari, secretário papal de Estado, representando o Papa Pio XI, ratificações dos tratados assinados no Palácio Laterano, em 11 de fevereiro. Por este simples ato, o Estado independente da Cidade do Vaticano veio à existência. Em 1798, o general Berthier aplicou essa ferida mortal na besta. A Igreja Católica perdeu o seu domínio, perdeu a sua autoridade, perdeu o seu status de império mundial, perdeu o seu status de Estado. Mas em 1929, o premier Mussolini, da Itália, devolveu à Igreja Católica a sua autonomia de Estado independente. E a Cidade do Vaticano veio assim a ser um Estado independente, um novo país no mundo, cumprindo-se perfeitamente. A besta recebe uma ferida mortal que logo é curada. Nós vimos aí um jornal que mostra à sua direita na tela o premier Mussolini e também o cardeal. E à sua esquerda na tela nós vimos uma foto deles assinando o tratado que devolvia à Cidade do Vaticano a autonomia de Estado. A ferida começava a ser curada e o mundo logo se maravilharia após a besta. E hoje nós vimos aí a autoridade da Igreja Católica, o Papa, sendo aclamado, sendo aplaudido por multidões. Em todos os lugares que o Papa vai, ele é recebido como uma grande autoridade. E ele é aclamado, é aplaudido e é reconhecido não somente pelos fiéis da Igreja Católica, mas também por autoridades do mundo. Não só do mundo político, mas também do mundo religioso. Provando claramente que aquela ferida mortal que foi aplicada em 1798 pelo general Berthier, hoje está muito mais do que curada. O Papa recuperou o seu status e ele é agora uma figura poderosa no mundo. O ponto 6 se cumpriu perfeitamente. Ponto 7 de identificação.
A besta blasfema contra Deus. Apocalipse 13, verso 6. Os papas dizem o seguinte: ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E dizem mais ainda: o Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, oculto em um véu de carne. Olha só o que eles dizem mais ainda: esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. Eles dizem: olha, nós estamos aqui na terra no lugar do Deus Todo-Poderoso. O Papa não é somente o representante de Jesus, ele é o próprio Jesus. E ele tem a autoridade de perdoar pecados. Lembram-se que Jesus foi acusado de blasfêmia por dizer-se ser Deus e por pretender perdoar pecados? Ele tinha essa autoridade, mas um homem comum não tem essas prerrogativas. Então o Papa coloca-se no lugar de Deus aqui nesse mundo. Coloca-se no lugar de Jesus e pretende ter a autoridade de perdoar pecados. A besta blasfema contra Deus. Ponto 8 de identificação. A besta fala grandes coisas. O sacerdote tem o poder das chaves ou o poder de livrar pecadores do inferno e torná-los dignos do paraíso e de mudá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E Deus mesmo é obrigado a se submeter ao julgamento de seus sacerdotes. O soberano mestre do universo somente segue o servo, olha só que absurdo, confirmando no céu tudo o que o último decide na terra. Nós vimos aí claramente que a besta ela é pretensiosa, ela fala grandes coisas. E não para por aí. Observe só esse absurdo. Assim, o sacerdote pode, em uma certa maneira, ser chamado criador do seu criador, uma vez que, por dizer as palavras da consagração, ele cria como se fosse Jesus no sacramento, dando a ele uma existência sacramental, e o produz como uma vítima para ser oferecida para o Pai Eterno. O poder do sacerdote é o poder da pessoa divina, pois a transubstanciação do pão requer o mesmo poder necessário para a criação do mundo. Na Eucaristia, que é a Santa Ceia da Igreja Católica, eles dizem que o padre, no momento que ele está consagrando o pão, ele está transformando aquele pão, está transubstanciando aquele pão, transformando ele no corpo de Jesus. Eles dizem que o sacerdote, o padre, ele pode ser chamado de criador de Jesus, criador do seu criador. Eles dizem que estão dando a Jesus uma existência sacramental. E esse poder de transformar o pão em Jesus, eles dizem que é o poder da pessoa divina. Esse poder da transubstanciação do pão requer o mesmo poder necessário para a criação do mundo. Olha só que absurdo. Como que pode uma pessoa comum, pecador igual nós somos, ter tal poder? Assim nós vamos cumprindo-se perfeitamente o ponto 8. A besta fala grandes coisas. Ponto 9. A besta tem um misterioso 666, que identifica seu ofício e seu nome. Apocalipse 13, versículo 18. O título oficial do Papa é Vicarius Filii Dei, o qual traduzido é representante do Filho de Deus, ou o vigário do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei é o título oficial do Papa. Bom, como a Igreja Católica veio de Roma, nós vamos analisar esse título em algarismos romanos. Você deve talvez estar pensando, mas vicários não é com U? Por que está o V ali? Vou explicar para você. Olhe as duas imagens abaixo, que está escrito fórum. Você vê que no lugar do U está uma representação do V em português, porque no latim era assim. Não existia o U como nós temos hoje no português. Isso não é português, isso é latim. Então nós vamos analisar esse título em algarismos romanos. O V nós sabemos que tem a representação numérica de 5. O I tem a representação numérica de 1. O C representa 100.
O A não tem representação numérica, o R também não tem representação numérica. O I vale por 1 e o V vale por 5. E o S não tem uma representação numérica, dando um total de 112. File, o F não tem representação numérica, o I vale 1, o L vale 500, e I vale 1 e 1, dando um total de 53. D, o D tem uma representação numérica de 500, o E não tem, e o I vale 1, dando um total de 501. Faça a soma. 112 mais 53 mais 501 dá um total de 666. Cumprindo-se perfeitamente o 9 ponto. Lembram-se que Apocalipse 18, versículo 3 fala que é o número de um homem? Bom, se é o número de um homem, e esse título é aplicado ao Papa, como se ele sendo o vigário do Filho de Deus, nós vimos aí claramente, cumprindo-se o ponto 9. A besta tem o seu misterioso 666, que identifica o seu ofício, eles dizem que são o vigário do Filho de Deus, e o seu nome. Aí está a besta de Apocalipse 13. Eu peço desculpas por ter que usar essa imagem um tanto chocante, mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse bode, essa cabeça de bode que está dentro dessa estrela invertida é Baphomet, que é reverenciado dentro da maçonaria e também dentro do satanismo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção para você é essa cruz invertida que está dentro desse círculo vermelho, que eu coloquei para destacar. Essa cruz invertida no satanismo é usada para blasfemar, é usada como uma rejeição à cruz de Cristo, é uma rejeição a Cristo. Então, a cruz de Cristo, de cabeça para baixo, é usada como sendo uma negação do sacrifício de Jesus. Observe aí, nesse trono onde o Papa está sentado, essa cruz de cabeça para baixo. Coincidência? Eu acho que não. Observe também aí a imagem desse satanista, e ao fundo dele está lá o bode, o Baphomet, na estrela invertida. Observe que sinal esse satanista está fazendo com a mão. No satanismo, essa mão chifrada é utilizada como uma adoração, como uma reverência que eles prestam a Satanás. E observe só outra coisa. Que sinal é esse que o Papa está fazendo com as suas mãos? O sinal da mão chifrada. Observe só a sua figura à direita, ele fazendo a mão chifrada e com a outra mão apontando, como se estivesse querendo dizer: olhem o que eu estou fazendo, olhem quem eu realmente reverencio, quem eu realmente sirvo. Coincidência? Eu acho que não. Diante de você está essa grande verdade. Você viu agora perfeitamente quem é o anticristo. Quem é a primeira besta de Apocalipse 13? Ela foi identificada para você. E eu peço que você continue conosco. Continue assistindo os próximos estudos. O próximo, nós iremos identificar a segunda besta de Apocalipse 13. E nós iremos descobrir um pouco mais dos planos que eles têm arquitetado contra nós, contra a humanidade. Nós vamos ver na profecia bíblica, nós vamos ver também nas evidências quem é de fato a segunda besta. E a segunda besta tem um papel importante para cumprir no mundo, porque a profecia indica que ela teria um domínio universal, assim como a Igreja Católica. E se você quer descobrir quem é a segunda besta, assista o próximo estudo. E que Deus abençoe a tua vida.